Você é do mal? Nossa, Felipe, mas que pergunta maluca. Você está perguntando se eu sou do mal? Eu estou perguntando, você é do mal? Muitas vezes pode ser que a resposta seja imediata assim, mas logo de cara falando, não sou do mal, não faço mal para ninguém e tal, legal, bacana, eu sou do bem. Aí eu pergunto, você é do bem? Né? Você faz bem? Não, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Não, eu estou perguntando o que você faz de bom. O que você faz que é do bem? O que você faz que mostra que é da luz? Não, eu não faço mal para ninguém, então não estou perguntando se você não faz mal, estou perguntando o que você faz de bom e o que você faz de bem. Eu sei que essa pergunta deixa uma pulga atrás da orelha, mas é legal porque aí vai ajudar a gente a se autoconhecer. E é uma das ideias aqui do vídeo, é para que você se autoconheça também. Eu vou trazer coisas que eu tive, perguntas que eu tive que fazer para mim mesmo, para eu poder ter uma percepção maior de quem que eu sou e como que eu estou aqui na vida. Porque o que acontece? Existe o do mal, o negativo, né? O polo negativo, o do mal, a pessoa que ela já está decidida que ela não vai fazer bem, ela vai fazer o mal mesmo. E existe o decidido, a pessoa que faz o bem, a pessoa que faz o bem e tal, tudo mais. E tem o neutro, que é o em cima do muro, que é aquela pessoa que ela não faz mal, mas também ela não faz bem. Esse é o que está em cima do muro, tá? Então assim, eu comecei com a pergunta assim para você entender. Então muitas vezes, quando a pergunta vem assim, fala assim, ó, você é do mal? A pessoa fala, não, eu não, você é do bem? Aí a pessoa fala, eu não faço mal para ninguém. Então, não fazer mal para o outro não significa que você é do bem. Significa que você não faz bem, mas também não faz mal. Ou seja, não tem nenhuma ação sua que mostra que você faz alguma coisa positiva, do bem, que vai edificar, que vai compartilhar, que vai acrescentar. Não existe. Existe só que você não faz nada do mal. Então significa que você está em cima do muro e que você está numa parte neutra. E que por isso, tudo que pode vir até você vem como uma oportunidade. Seja do bem ou seja do mal. Seja do mal ou seja do bem. Não interessa. Chegando até você, você pode fazer uma escolha porque você está neutro. Então é por isso que, às vezes, você vai dar o braço a torcer para pequenas maldades do dia a dia. Falar mal do vizinho, fofocar de fulano de tal, colocar uma pessoa contra o outro, tentar fazer uma manipulaçãozinha. Isso é do mal. Ou ter atitudes ruins ali. Aí depois você volta para cima do muro de novo. Aí veio uma pessoa e pediu um copo d'água na porta da sua casa. Ou você nem pediu, mas você viu que a pessoa estava ali cansada e tal, não sei do que. Você não quer um copo d'água e tal, não sei do que. E aí você fez uma coisinha assim que é do bem, mas que você logo volta para essa questão neutra, para em cima do muro. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que falam assim, não, Felipe, então, mas eu posso ficar em cima do muro porque Deus sabe de tudo. Deus saber de tudo não significa que você não tem que fazer nada. Essa visão é uma visão muito limitada. Deus sabe de tudo, sabe? Sabe inclusive a cada folhinha desse universo aí, de árvores que existe aqui no planeta Terra, qual foi o tempo que ela caiu e tudo mais. Então assim, sabe de tudo. Mas nada está na mão de Deus. Nada está na mão de Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio é seu. Então a decisão é sua. Imagina se você... não, eu vou fazer o que eu quiser aqui porque Deus sabe de todas as coisas, então Ele não vai deixar que nenhum mal aconteça para mim. Então, existem maus que acontecem no planeta Terra a todo tempo. Você consegue ver isso daí nas mídias, ainda mais que elas são bem sensacionalistas. Então é o que mais tem. O jornal, a fofoca, venham aqui, venham ali, sempre está falando de coisas assim, trazendo más notícias. E aí você observa e fala assim, bom, aquilo dali foi o que aconteceu de mal. Então assim, Deus deixou? O Deus deixar não quer dizer que Deus está de acordo com isso? Não tem nada a ver. Porque o livre-arbítrio, ele é seu. Putz, mas Deus não sabe de todas as coisas? Mais uma vez, Ele pode saber. Aí sim, entra uma parte que você fala assim, Deus sabe de todas as coisas, é aquilo que a pessoa quis dizer assim, então Ele está me protegendo, então Ele está se comunicando comigo, então Ele vai me dar sinais se eu pisar na bola,
se eu fizer um negócio ali, ou se eu ver alguma oportunidade, vai vir sinais de Deus, não é? Não, não é. A não ser que você dê a permissão. Aí sim. Por quê? Porque existe o seu livre-arbítrio. Na sua vida quem manda é você. Assim como quem faz a maldade, ele já viu a maldade na mente dele, já esquematizou tudo e ali está decidido. A decisão já foi feita. Agora ele só vai para a ação, mas a decisão ele já tomou, ou seja, ele já escolheu o caminho do mal. E aí o que acontece? Essa pessoa já vai até lá. Então assim, e agora? Deus vai interferir? Não vai interferir. Tanto é que acontece mesmo. A pessoa vai lá e pratica aquela ação do mal. Mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe, está sabendo disso inclusive. Mas isso não impede a pessoa que está fazendo mal de fazer o mal. Porque aquilo dali está dentro do livre-arbítrio dele, porém, ele invadiu do outro. Eu sei que é um papo meio maluco, mas a gente vai chegar numa questão prática. Então, por exemplo, Felipe, mas assim, e se por exemplo eu falar assim, Deus, me oriente na vida espiritual? Aí você vai começar a receber informações através de intuições para a tua vida espiritual. A tua vida é uma única, mas a gente consegue dividir ela em parte social, financeiro, amorosa, familiar e assim por diante. Então assim, a gente consegue fazer essa divisão. Dentro dessa divisão, vamos dizer que o seu casamento não vai muito bem, algumas coisas estão assim. Então, você pode fazer um pedido. Então, seria assim, mais ou menos assim, né? Deus, eu não sei, né, qual o comportamento que eu estou fazendo de certo ou de errado e gostaria de ter intuições mais claras para que eu possa observar no meu casamento como uma coisa bacana, porque do jeito que está indo eu não gosto, apesar de amar a outra pessoa, está tendo algumas dificuldades. Então eu te dou a permissão nesse momento de eu receber algumas intuições. E aí, se você puder, lembra de colocar mais uma coisa. Inclusive, Deus, assim que chegar às suas intuições, eu quero ser alarmado, eu quero receber um sinal de que essa é a tua intuição. Por que eu estou falando isso daí? Porque você tem que se conhecer. Vamos dizer que você é uma pessoa impulsiva ou esquecida. E aí, de repente, deu uma oportunidade ali, veio uma oportunidade de você falar uma coisa bacana ali para aquela pessoa, mas dentro de você, e é para o seu cônjuge, né? Para o seu parceiro, para sua parceira, namorado, namorada, marido, mulher e tal. Veio uma questão de você ir lá olhar e falar uma coisa positiva, mas alguma coisa antes aconteceu que você ficou magoado com aquela outra pessoa e que agora que deu essa oportunidade de você ser carinhoso, você não vai ser carinhoso, carinhosa, você não vai ser por conta de uma mágoa que você teve lá atrás. Mas você se lembrou que você acabou de abrir o livre-arbítrio e dizer assim, né, Deus, traga, me dê intuições? Então veio uma intuição sutil, do tipo assim, nossa, olha, dava para ser carinhoso agora, falar uma coisa bacana agora, reconhecer aquilo de bonito agora que aquela pessoa fez para você, fez para o cachorro, fez para o vizinho, fez para o que quer que seja. E ali na hora você pensou na sua mágoa, então você não fez. Sabendo que você é essa pessoa impulsiva, explosiva e altera o humor com muita facilidade, já deixa um complemento. Que seria o quê? Deus, quando você me mandar uma intuição, me manda também junto um alerta, um sinal, para que se eu perder aquela oportunidade, que eu possa voltar atrás e ressignificar aquele momento e poder fazer a ação conforme aquilo que eu estou pedindo e dando a permissão para receber essa intuição. E aí o que acontece? Pode ser até que naquele momento você lembrou da mágoa que a outra pessoa fez para você e que por isso você não está sentindo ali a necessidade ou a vontade de dizer uma coisa bonita para ela, para aquela pessoa, mesmo que você acha que é a coisa mais linda que aquela pessoa já fez, para alguém, para um cachorro, para um vizinho, para você mesmo, e você tá meio assim, reconheço ou não reconheço, né? Porque a pessoa acabou de me magoar ali atrás, algumas horas atrás, há um dia atrás, então não sei se eu posso falar coisas legais para a pessoa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tudo bem. Então vamos dizer que você vai lá e fala assim, putz, você não vai. Aí de repente o cachorro começa a latir alto para você assim, como se fosse, presta atenção, presta atenção, presta atenção.
Aí você vai lá e muda a sua condição e fala assim, nossa, que bonito agora o que você fez, né? Você cuidou ali do gato, dos pássaros, né? Do vizinho, ajudou a senhorinha ali e tal, não sei do que. Isso eu achei tão bonito. Isso daí é uma coisa tão bonita que você tem dentro de você, que você tem uma vontade de cuidar assim das pessoas quando você vê que tem uma necessidade, sabe? Ninguém pediu, você só viu, foi lá e quando vê você já agiu. Isso é tão bonito em você. E aí você observa que você fala assim, caramba, isso era uma coisa que eu ia deixar passar batido. E você ia mesmo, você se conhece, sendo que veio essa intuição. Então eu vou colocar aqui uma coisa que eu vou falar nos vídeos lá pra frente, mas eu vou colocar aqui uma história prática minha, real, que aconteceu e que eu fiz esse tipo de conversa com Deus. Aconteceu de eu falar assim, eu estava ainda aceitando a minha mediunidade, e isso era 2015. Então assim, era a minha cabeça do tempo. Então no tempo eu falei assim, eu acredito em vocês, assim, né? Acredito, não acredito? Acho que é meu e acho que não é. Então assim, eu preciso ter uma certeza de que o negócio é meu ou que o negócio não é meu. Que algumas ideias que venham, que é meu ou que não é meu, mas eu preciso ter isso daí. E eu estava sentindo a necessidade de, não sei por cargas d'água ou por quê, de fazer um trabalho fazendo uma doação de energia através das minhas mãos. E um dia anterior, isso em 2015, eu tive uma saída do corpo. E aí eu tive umas experiências num lugar muito diferente e que no final das contas, quando eu fui levado até um lugar que parecia ser um cinema e eu me sentei assim no lugar, eu fui levado até lá, literalmente. Depois eu vou contar essa história com mais detalhe. E aí no final das contas tinha uma tela na minha frente e a tela era toda branca e estava escrito de preto, estava escrito assim, Reiki, num tipo de escrita muito complicado de explicar agora com detalhes. Mas estava ali na minha frente, Reiki, só isso. E eu não lembro de nada o que aconteceu depois e tal. Voltei pro corpo, me acordei e vida que segue normal. E aí eu voltando, né, do trabalho, eu tava voltando de metrô e aí eu tava ali pensativo, com a cabeça assim no vidro, assim do metrô, toda a paisagem passando e é como se eu não visse nada naquele momento, porque eu estava conversando com Deus. E ali eu tava falando assim, eu gostaria muito de que as coisas ficassem muito claras para mim, Deus, e eu quero muito receber tuas intuições e saber o que é coisa minha e o que não é coisa minha. Eu gostaria muito disso daí, porque para mim poder, né, me organizar, né, porque eu estou aceitando, né, a minha mediunidade e não sei o que fazer com isso daqui. E aí eu estava voltando. Eu já tinha até esquecido da saída do corpo na madrugada que eu tive daquele mesmo dia. Aí veio uma voz bem sutil, que eu reconhecia como alguns mentores, e eu nem sabia porquê, mas eu já dava esse nome. E aí a voz falou assim, quando você chegar perto da sua casa, vai ter uma pessoa que você vai precisar ajudar. Aí eu já falei, eu não vou ajudar ninguém, porque eu não vou ser esse doido aí, médium louco, fica parando na rua para gritar e tal, e não sei do que, e querer evangelizar todo mundo. Eu não vou fazer isso daí, nem a pau, não vou. Aí daqui a pouco, por quê? Porque eu já tinha acabado de me esquecer que eu tinha conversado com Deus. Então, eu conhecendo a minha personalidade, eu sei lidar melhor com os pedidos que eu faço. Logo, eu não vou fazer um pedido padrão, comum, que as pessoas, no geral, falam para você fazer. Por quê? Porque, de repente, a personalidade daquela pessoa é daquele jeito, mas a sua não é. Né? E de repente você é uma pessoa que tem muitos pensamentos o tempo todo e vive esquecendo uma chave aqui, a carteira ali, um pente ali, né? O pente eu já esqueci mesmo. Mas é assim, você esquece com facilidade. Então assim, eu acabei de pedir um negócio, veio uma outra coisa e eu acabei de esquecer. E aí o espírito amigo, nossa, eu me agradeço demais a esses espíritos mentores. Ele falou assim, não, mas eu só tô falando isso daí porque foi uma coisa que você pediu, né? E aí eu falei, eu pedi? Né? Na minha mente como assim eu pedi? Putz, é mesmo, eu pedi. Nossa, eu pedi, peraí, eu pedi. Tá, eu falei, tá bom, mas não vou ser o louco não, né? Aí já tinha descido do metrô, já estava pegando um ônibus, estava quase que chegando em casa. Quando eu estava quase chegando no ponto que eu ia descer, adivinha o que acontece? O espírito falou assim,
você vai precisar descer num ponto antes, porque vai ter uma pessoa que vai precisar da sua ajuda naquilo que você está disposto a fazer. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, mas eu não quero ser o doido. Putz, né? E, enfim, eles insistiram. Foi uma coisa assim que eu coloco que é, sei lá, foi muito bonito. Foi um negócio de gênio muito bonito e com um cuidado comigo, né? Sabendo? Então, assim, haja paciência. Mas foi dessa forma. E aí, de repente, quando eu estava passando no ônibus, falou assim, ó, pode apertar para descer no próximo. Que eu apertei para descer no próximo, eu vejo um cara deitado, jogado no chão, numa calçada. Aí falou assim, ó, é ele que vai precisar da sua ajuda. E aí, nisso, o ônibus já estava passando, né? Mas aí parou num ponto que dava, sei lá, uns 15 metros até chegar lá. E não era o caminho de ir para minha casa. Aí eu falei, mas eu não vou, o cara deve estar bêbado e o problema é dele, né? Putz, então, mas você não lembra que você pediu uma questão do tipo assim, não é a hora de julgar como que a pessoa tá. Você só vai fazer aquilo que você pediu, você vai fazer um trabalho e vai ser com as suas mãos. Inicialmente, foi o que eu pensei. Então, voltei, né, para o caminho inverso da minha casa e falei assim, ó, para mim e para os mentores, né? Avisei já assim, olha, eu vou passar por lá, mas eu não vou parar e não vou ficar conversando com um bêbado, não. Então, assim, era a cabeça que eu tinha em 2015. Falei, não vou nem a pau, não vou mesmo. E aí eles falando assim, ó, dê uma chance, para lá e tal. Aí eu passei pelo bêbado e continuei assim um pouquinho, uns 2 metros. Olhei pra cara do cara e me deu uma coisa assim de eu querer voltar e falar com ele. E aí eu voltei. No que eu voltei, que eu me agachei, eu perguntei assim, eu falei assim, eu não vou ser o doido de ficar aqui com a mãozinha assim e os outros me vendo na rua e tal, não vou ser esse doido não. Então eu só me agachei, fiquei, né, ele tava deitado assim, e aí eu falei assim, ô amigo, tá tudo bem? Ele tava com o olho meio aberto, meio fechado. Meio aberto, meio fechado. Ele foi abrindo bem devagarzinho, abria, fechava, me olhava e falou assim, Deus que mandou você aqui, Ele que falou isso daí. Na hora que ele falou isso daí, me bateu uma emoção e ele falou assim, ó, foi Deus que mandou você aqui, foi Jesus, você é um anjo, você é um anjo. Logicamente que na hora ali eu já, né, me esquivei, porque, eu não sou um anjo. Então eu falei pra ele assim, não, eu não sou nenhum anjo, não. Mas sim, né, vinha a pedido de Deus para saber o seguinte, como que você tá? Isso daí era 2015 com a cabeça que eu tinha, por isso que eu falei desse jeito. Então eu falei assim, ó, e como que o senhor tá? Ele falou assim, ó, não, eu tô muito bem, ainda mais recebendo um anjo de Deus aqui, porque eu estava pedindo para que um anjo viesse pelo menos falar comigo. Eu falei assim, o senhor consegue se sentar? E aí ele com muito esforço ficou quase que sentado, quase que deitado, assim. Aí ele falou assim, ó, não, eu só queria isso, eu só pedi para Deus isso daí, e você foi enviado por Deus e tal, não sei do que. Aí eu falei assim, não sou nenhum anjo, né, mas sim, vim enviado por Deus, porque eu quero saber do seguinte, como que o senhor tá? Tá precisando de alguma água? Tá precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda para se levantar? O senhor mora aqui perto? Fui fazendo várias perguntas, fui deixando ele falar. É que eu quero encurtar porque o vídeo já tá ficando longo. E aí, no final das contas, ele falou assim, não, eu só queria mesmo conversar, eu só queria mesmo saber. É como se ele quisesse testar a fé dele, né? E aí tá tudo certo, deu tudo certo e tal. E aí eu saí daquele lugar, dei tchau e tal, fui em caminho à minha casa. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, num pensamento rápido, eu falei assim, eu achei que eu ia usar algum trabalho assim, né, com as mãos de alguma forma, sei lá porque eu tinha que fazer passar alguma energia. E eu vi o nome Reiki na minha saída do corpo de uma outra vez. Ele falou assim, não, é que esse daí a gente vai usar mais tarde, desse mesmo dia. Eu falei, meu Deus, mas enfim, eu já estava sabendo para que era. E essa outra passagem vai ficar para o próximo vídeo, que isso aqui ficou bastante longo. Mas eu quero te falar uma coisa assim muito legal. Saia de cima do muro, observa o que você quer da sua vida. Ele é positivo? Ele é negativo? Ele é do bem? Ele é do mal? O que é? Por quê? Quando você está em cima do muro,
É como se o bem e o mal observassem as pessoas que estão em cima do muro, vamos colocar assim, e falar assim, ó, o que quer que seja, que chegar lá vai dar uma balançada, vai fazer a pessoa pensar se ela quer fazer o bem ou se ela quer fazer o mal. Por quê? Porque ela está neutra, ela não faz bem e não faz mal. E às vezes faz um pouquinho do bem, às vezes faz um pouquinho do mal, mas ela não está decidida. Quando você está decidido, eu só faço bem, e você também faz o bem, né? Você está praticando isso de alguma forma. Ah, eu dou sopa para as pessoas que moram na rua. Eu, uma vez na semana, eu vou no orfanato e faço uma limpeza lá. Sabe, essas coisas assim que você está decidido? Então, se você está decidido sempre ficar nessa parte do bem, qualquer um que venha falar mal de um outro alguém para você, você vai ter que tomar uma atitude. Você vai falar assim, ó, vamos conversar de outra coisa, né? Até porque fulano não tá aqui. Então, assim, fica legal se ele pudesse vir para cá, pra gente falar para ele essas coisas. Assim, mesmo que for uma crítica, ele vai observar como construtiva e a gente vai poder falar. Por quê? Porque se você continuar falando mal da outra pessoa, você já não está praticando mais o bem, entendeu? Então, quando você já está decidido, é igual quando a pessoa está decidida a fazer o mal. Para ele não tem nenhum problema dele fazer o mal, porque já tem uma decisão. Ah, mas você não tem medo, você não tem receio, você não tem... Você não pensa na outra pessoa? Lógico que não. Ele está pensando no que ele quer fazer, entendeu? E não se a outra pessoa vai querer ou não vai querer. A mesma coisa, eu faço bem, eu quero bem e eu sou do bem e eu sou da luz. Então você não vai aceitar trevas. Você não vai aceitar esse tipinho de coisa, porque você agora já não está mais em cima do muro. Você sabe muito bem o que você quer. E um desses trabalhos aqui do vídeo é exatamente isso. A gente tem uma posição muito bem definida aqui. E estamos aqui para espalhar luz através de coisas boas e falando coisas positivas para você. E é óbvio que eu vou trazer aqui a minha vivência. Lembrando que eu não sou nenhum anjo. Então, eu sou um ser humano que também tem defeitos e qualidades. E assim por diante. E não quer dizer que, mas eu tenho um defeito. Quer dizer que você é do mal? Não. Quer dizer que já que você observou, você pode trabalhar. Esse é o se conhecer. Quando você se conhece, você tem um tipo de conversa com Deus muito íntima. Porque agora você não está falando, Deus, tende piedade de mim, porque o Senhor é por nós. Esse é o seu jeito de falar? Eu não estou criticando, eu estou aqui representando uma questão, porque essa não é a sua forma. Então, para que nesta hora da oração você vai fazer dessa forma? Faça da sua forma. Deus, eu sou impossível. Eu tenho esse probleminha aí, mas eu quero resolver isso daqui. Aí eu gostaria que você me ajudasse de alguma maneira, podendo me dar dicas ou me dar, sei lá, sinais. E eu mesmo vou começar a lidar com coisas positivas, eu vou começar a me observar melhor. Mas se você puder, na hora que eu estiver prestes a fazer alguma coisa que ela vai muito contra do que eu quero agora, se você puder me dar um raio de um sinal. Eu já pedi um sinal, por exemplo, sonoro. E aí todas as vezes que aconteceu alguma coisa, tinha alguma coisa que ou o cachorro latia, ou uma criança assoviava. Era um negócio doido assim mesmo, tá? Quando você está conectado, o negócio é maluco. Era o apito do metrô. Eu lembro uma vez que eu fiz esse tipo de... Será que eu deixo pro próximo? Não, vou falar nesse, bem rápido. Eu lembro de uma vez que eu estava no metrô e aí eu falei assim... Putz, né? Não quero estar pensando em coisas negativas, mas já que eu fiz um hábito de pensar em coisas negativas, né? Histórias que eu estou sempre me ferrando, alguém está sempre me ferrando, eu sou sempre a vítima da situação, né? Quem é vitimista, ele tem sempre uma historinha que ele está sempre sendo perseguido, perturbado, e no final das contas é como se todo mundo pudesse ir lá e falar assim, ele estava certo, né? Tipo, eu estava certo e os outros estavam errados. Essa era uma novelinha que eu inventava na minha mente, e no final das contas era um ganho de energia secundário que eu tinha. Porém, ele é muito negativo. Por quê? Ele
baixa a minha autoestima, ele me deixa para baixo e no final da história eu sempre vou ser o coitado que era vítima de todo mundo. Todo mundo estava errado, menos eu. Tá bom, mas o que eu ganhei com isso, com essa história? Eu tive um ganho secundário do tipo assim, a culpa não é minha e os outros que estavam me perseguindo, mas ficou um resquício negativo. Os meus ombros caíram e eu fiquei para baixo e começo a me sentir uma pessoa um pouco mais incapaz do que as outras, menos confiante e que estou sempre sendo perseguido. Eu sou sempre a pessoa que todo mundo vai me olhar e vai me dar cacetada por causa de alguma coisa que aí eu posso colocar porque eu sou pobre, por causa da cor da minha pele, por causa da minha opção sexual, por causa da minha altura, por causa de tal coisa. Então, o que eu pedi? Eu pedi assim, ó, eu quero uma coisa assim que é sonoro pra mim e que vai me tirar daquele estado. E aí eu estava no metrô, eu lembro da primeira vez que isso daí aconteceu. Eu estava no metrô, quando eu estava pensando negativo, que eu estava começando a história, o metrô assim fez pi, pam, 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 do nada. E aí todo mundo parou, olhou, o metrô continuou andando, as portas estavam tudo fechadas, estava tudo certo, não tinha chegado na estação. Então, o que foi aquele aviso sonoro? Foi pra mim, eu sabia que era pra mim. E todo mundo ficou ali meio que, nossa, que maluco, né? E pronto, cada um voltou pro seu celular e vida que segue. E aí eu falei pra mim, nossa, obrigado, meu Deus, eu nem me liguei, olha que besteira. E aí eu comecei a pensar positivo. Mas depois a gente vai falar sobre umas coisas maiores em outro vídeo, porque eu me empolgo e tô sempre querendo contar um pouco mais, tá bom? Então é isso, se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!